Boa noite, meus amigos e companheiros do Centro Umbandista Maria da Piedade, Cavaleiros de Jorge. É sempre com muita alegria, muita satisfação que vamos tecer alguns comentários para que possamos refletir, para que alcancemos o nosso objetivo maior, que é a conquista da paz, da felicidade, amenizando o dia a dia das nossas vidas e encontrando o suporte necessário nos nossos irmãos desencarnados, que nós convivemos diariamente, que fazem parte da nossa vida. E com o tempo, com o estudo e com comunidades, com egrégoras como a da Maria da Piedade, aí capitaneada pelo pai Rafael, por Dona Norma, que com muita sabedoria tem me ofertado temas super interessantes, como o de hoje: fatalidade, destino ou justiça divina. Eis aí uma reflexão profunda, porque, a par dos conceitos, a fatalidade é aquilo que não tem discussão. Nós somos imersos em determinadas circunstâncias que são fatalidades, que não há fruto de escolha, de possibilidade de modificação. É fatal, é direto. Existe o destino, como nos disse certa vez o nosso soteropolitano Raul Seixas: quem faz o destino é a gente, na mente de quem for capaz. Já nos direcionando que o destino é fruto, na verdade, é o fruto daquilo que nós plantamos em um período passado. Como hoje é fruto do que nós vivemos ontem. Hoje é fruto das minhas escolhas, de onde eu estive, com quem eu conversei, o que eu me alimentei, em todos os matizes da vida. Nós temos sempre o dia de amanhã, que será consequência com graus diferenciados em relação às minhas escolhas hoje. E isso muitas vezes nós chamamos de destino, o que vamos também pensar em relação ao termo de planejamento reencarnatório, se há possibilidades de modificação ou se, uma vez escolhido, uma vez delineado, planejado os passos da nossa reencarnação, nós temos capacidade de modificar ou estamos inseridos nela sem possibilidade de mudança. E existe aí, então, no terceiro item, no terceiro conceito, relacionado à justiça divina. O que seria a justiça divina? Quem está à frente da justiça divina? A justiça divina tem a ver com algum tipo de julgamento, e se há um julgamento, ou você é absolvido ou você é condenado. Quem faz esse julgamento? Quem são os advogados? Quem é réu? E quem é que aplica a pena, caso haja algum equívoco? E qual de nós está isento de todos esses processos de equívocos, de erros, que vão trazer consequências de ajuste, na maioria das vezes, através da dor? Porque a dor é uma lei de reequilíbrio da própria natureza. Então, até que ponto nós lidamos com esses conceitos de forma clara, objetiva nas nossas vidas? Porque às vezes a gente assiste uma palestra como essa, já assistimos outras, já lemos alguma coisa a esse respeito, e muitas opiniões de que eu acho isso, eu acho aquilo, mas temos que buscar como é a nossa vida, como será a partir de hoje, a partir do momento em que eu trago luz para o meu interior, que eu trago luz para a minha razão, para que eu possa, nas atitudes da minha vida, corresponder àquilo que é fatalidade, aquilo que é destino, ou aquilo que é justiça divina. O que eles têm em comum,
o que eles têm de diferença e qual a nossa postura. Por quê? Na medida em que nós conheceremos a verdade, como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós temos com a claridade a opção das nossas escolhas de acordo com a nossa razão, de acordo com as nossas escolhas, lembrando que a nossa escolha de ontem, a nossa escolha de hoje e a nossa escolha do amanhã sempre será a melhor alternativa dentro da nossa capacidade intelectiva e emocional. Ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe por si mesmo passar por uma dor. É justo compreender que a dor faz parte do processo da própria vida material, da própria reencarnação. Disse o filósofo uma vez que a única vez que encontrou pessoas sem dor foi quando ele andou por um cemitério. Na medida que nós vamos compreendendo e jogando luz para o nosso entendimento, a gente deixa de entrar por um ramo da identificação dos nossos equívocos e não vamos terceirizar nem as nossas escolhas, que está nas nossas mãos, Deus nos deu o livre-arbítrio, e colhendo os frutos daquilo que nós plantamos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fazemos todos os dias, que nós não possamos colocar a responsabilidade em terceiros também. Até que, em última instância, a gente fala que a culpa disso é Deus. Ou então, amenizando até esse sentimento, a gente pergunta: Deus, por que comigo? Por que isso foi acontecer? E se Deus é a perfeição, se ele conhece todas as coisas, se é onipresente, se é onisciente, se tem todas as características e nos criou por amor, para que nós possamos vivenciar o amor, para chegar de forma consciente ao próprio amor, ele nos possibilitou, então, todas as ferramentas necessárias ao desenvolvimento da nossa racionalidade e dos nossos sentimentos. E a doutrina espírita, como a doutrina budista, hinduísta, na verdade, todas as ciências, todas as verdades, elas levantam um aspecto dentro da nossa compreensão. O ecumenismo é fundamental em todas as circunstâncias da vida, porque o meu ponto de vista, por melhor que ele seja, ele foi e sempre será à vista de um ponto só. Embora as minhas escolhas hoje sejam as melhores possíveis, elas estão dentro da limitação daquilo que eu alcancei. Mas a vida é o conquistar, a vida é um aprender, a vida é aproveitar cada ensinamento que a vida nos propicia no nosso dia a dia, internamente. E na medida em que isso vira uma reflexão, pois se a dor ela é um impulso, ela é um processo de reequilíbrio das leis da natureza, seja ela se manifestando pela fatalidade, pelo destino ou pela justiça humana, que nós vamos ainda adentrar nesses conceitos, ela é sempre uma oportunidade de aprendizado, nunca uma condenação. Deus é amor. E as suas leis, que estão escritas na nossa consciência, elas são, por si só, a manifestação e a materialização do amor. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Por isso, fazer silêncio, fazer meditação, fazer oração, fazer silêncio para ouvirmos a resposta da espiritualidade, dos espíritos benevolentes, dos nossos anjos de guarda, dos nossos amigos protetores, dos nossos orixás, das forças cósmicas que interagem com o mesmo objetivo, a união, a interseção, nessa rede de conexões que nós precisamos entender. Na medida em que nós abrimos espaço na nossa mente para um aprendizado através de um outro ponto de vista, a gente aprende mais, a gente aprimora a nossa vida. Eu gosto muito do exemplo do mar, porque o mar é o local onde guarda maior quantidade de água no planeta Terra, porque ele está no nível mais baixo. E todos os rios, todas as correntes de água, todas as cachoeiras, toda a chuva, ela escoa para o mar. Então, se nós temos na nossa vida a postura de ser aquele
que tem o que aprender, que tem o que ouvir, que está aberto para uma nova perspectiva sobre um ponto de vista diferenciado, seja por um irmão, seja por uma dor, seja por uma orientação dos nossos companheiros desencarnados, em quaisquer circunstâncias, todos os momentos da vida são momentos de aprendizado. Agora, o que é a fatalidade? A fatalidade é nada mais, nada menos o que é obrigatório, que não tem discussão. E qual a única fatalidade, segundo a minha compreensão até o dia de hoje? É que todos nós seremos perfeitos. Todos nós estamos a caminho da conscientização e do desenvolvimento de todas as nossas virtudes, habilidades, competências. E como nós não podemos evoluir apenas em uma existência, Deus nos ofereceu a reencarnação, uma lei de possibilidade de cada etapa, cada reencarnação, cada vida, cada experiência, cada cultura, nós desenvolvemos um aspecto a mais desse potencial imenso em relação ao futuro, em relação à vida. Então, que a gente não fique aqui imaginando como seria a vida de um outro país, com outra sociedade, com outra cultura. Porque se Deus nos plantou aqui, nessa figura de linguagem tão bonita, que é a semente, que colocando sobre a terra, ela precisa morrer. Morrer nos seus preconceitos, morrer na fixação mental de que já sabe, que aprendeu, a cultura que teve, a religião que tem, é a única, é a melhor, é a mais apropriada. É aquela que nós nos afinizamos hoje. Porque se estivesse algum outro local mais apropriado para desenvolvermos as nossas potencialidades, não estaríamos aqui. Ou então Deus deixa de ser perfeito, e aí a gente abandona a religião, a espiritualidade, e vai buscar outros caminhos. O que temos feito pelos milênios, e chegamos até aqui. Então, a espiritualidade, esse olhar diferenciado, essa naturalidade em sabermos da interconexão multidimensional, mental, emocional, com os nossos irmãos desencarnados, com os nossos seres de outros planetas que aqui também se manifestam de formas muito sutis, e porque todos nós somos apenas uma família, tivemos o mesmo início, e por fatalidade divina, porque Ele que nos criou e Ele que determinou, nós seremos perfeitos. A perfeição. Não é que nós sejamos imperfeitos, porque Deus só pode criar, por ser perfeito, só cria o que é perfeito. Mas Ele criou a perfeição e nós não temos ainda a conscientização disso. É como a própria semente que tem todo o potencial da árvore, das folhas, das flores e dos frutos guardado ali. Mas ela precisa matar, ela precisa morrer para essa experiência. Ela precisa transcender, ela precisa superar os limites. Ela precisa confiar nas leis da vida que ela não enxerga. E ela vai ter a comunhão da água, da terra, e uma força imanente que vai direcioná-la para o sol. Esse poder, essa emanação divina que sustenta a vida biológica aqui na Terra. E embrenhando-se dentro da própria Terra, ela vai absorver os nutrientes necessários, já nos corroborando que nós não trabalhamos sozinhos, nós não vivemos sozinhos para desenvolver, precisamos estar em sociedades. E a fatalidade que ela tem, que é de buscar a luz, e que nós temos de sermos perfeitos, de melhorarmos a cada dia, de progredirmos, de compreendermos o relacionamento com os nossos semelhantes. Isto é igual para todos. Só que Deus sempre está criando espíritos. E se Ele cria e o tempo passa por um período longo que nós não temos capacidade de compreender, Ele criou espíritos e está criando ainda hoje. Aqueles que foram criados antes de nós, pela lógica, eles tendem a estarem mais avançados dentro da capacidade intelectual e moral. E nós estamos mais avançados daqueles princípios inteligentes que estão sendo criados hoje, que estão experienciando no mineral, que estão experienciando no vegetal, que estão experienciando nos animais, mas que não deixam de ser nossos irmãos, porque são princípios inteligentes que têm a fatalidade de ser
perfeito. Na nossa vida, de fatal, não existe nada. Porque junto com esse único determinismo, que é alcançar a perfeição, Deus nos deu livre arbítrio, é a livre capacidade de escolher, na medida da nossa conscientização, do nosso avanço, na medida do nosso progresso. Assim como as crianças, enquanto não têm capacidade de escolher e decidir a vida, ela tem os seus tutores, aqueles que são corresponsáveis na sua vida, que a auxiliam no início do seu processo de retomada da conscientização na carne. Mas que, na medida em que vão vivendo, que vão ganhando idade, a liberdade vai aumentando. Lógico que nós não podemos tudo na vida, nem como adultos, porque ninguém vive só. E na medida que temos numa sociedade 2 ou mais pessoas, existem direitos e existem deveres. E eu não devo, embora possa, prejudicar o meu semelhante. Não devo, embora possa, julgar o outro. Não deva, embora possa, e faça muitas vezes, querer que o outro seja aquilo que eu acho que é o melhor, dentro do meu ponto de vista. Falta de respeito, falta de compreensão da linha divina, porque Deus nos aguarda o nosso tempo, das nossas escolhas, dos nossos equívocos, da nossa reflexão e da nossa reforma, conhecida como reforma íntima, aquilo que vai dentro dos nossos corações. E é quando nós, então, nesse processo de sociedade, nós influenciamos a vida do nosso semelhante. O que acontece? Nós infringimos a lei e precisamos reajustar a nossa consciência na intensidade, na medida que nós prejudicamos o outro. E isso, quando não é superado pela lei do amor, porque quem ama supera todas as possibilidades, ela vem através daquilo que a gente chama então de destino, não de fatalidade. Fatalidade é o amor, é o progresso. O destino é a consequência dos meus atos. É a responsabilidade daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço. Ah, mas eu não escolhi nada. Lembremos, não escolher é escolher não agir. E alguém, as forças da natureza, daqueles que convivem conosco, escolhem por nós. É uma escolha não escolher. Então, sempre nós temos a capacidade de determinar, de experimentar as nossas atitudes. E automaticamente nós passamos a ser responsáveis ou corresponsáveis quando nós influenciamos os outros, e todos nós influenciamos e todos nós somos influenciados. Por isso que os destinos se cruzam, se conjugam numa vida social, naquilo que a gente chama de karma coletivo, que tem na essência aquelas circunstâncias que vão me auxiliar, como vai auxiliar aquele meu vizinho, aquele que convive comigo, os nossos familiares. O destino não é nada mais, nada menos do que a materialização das emanações das minhas escolhas passadas. Por isso, retornando aí a frase muito bem inspirada de Raul Seixas, quem faz o destino é a gente. Porque não existe espírito irresponsável. Às vezes a gente podemos pensar em relação à vida. O mundo não descobriu, a lei humana passou incólume, mas diante de Deus não existe, diante da vida, diante do éter, onde estão registradas as emanações da nossa mente, as vibrações do nosso agir, estão no éter. Não tem como falar eu não fiz, eu não quis. A gente pode ter consciência ou não ter consciência. Quando temos, escolhemos o reajuste através do exercício do amor pela fraternidade dos nossos irmãos. Quando nós não temos consciências, vem a companheira, amiga e mestra dor,
para nos auxiliar. De maneira que, na medida em que a gente entende isso, o destino passa a ter um sabor diferenciado, passa a ter um olhar diferente, porque quem criou o meu destino, consciente ou inconsciente, sou eu mesmo. E se hoje nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, só depende de nós modificar, pegar nas nossas mãos a nossa vida. A nossa vida. Porque só temos que dar satisfação à nossa própria consciência e respeitarmos os limites que a vida em sociedade, e sempre nós estaremos inseridos numa sociedade, como nós estamos na sociedade familiar, no nosso bairro, na nossa religião, no nosso país, no nosso planeta, no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea, tudo está interligado, tudo é uma grande família. Então, eu sou responsável e corresponsável na vida dos outros quando nós, então, influenciamos o outro. E aí vem o terceiro conceito, que é a justiça divina. A justiça divina é muitíssimo diferente da nossa. Segundo Emmanuel, a nossa justiça está muito mais ligada à vingança do que à justiça em si. O que é a justiça divina? É nos entregarmos justamente a vida para a gente escolher como a gente quer viver e assumir as responsabilidades dos nossos atos. Quando nós fazemos isso inconscientemente, não temos a capacidade de ver como nós ofendemos o semelhante, como nós interferimos na vida do outro sem que ele peça, como nós exigimos que a outra pessoa seja, se manifeste e viva daquilo que eu quero. E isso nós temos que entender, mas o pai, a mãe, o marido têm a obrigação, cada um tem a obrigação de cuidar de si mesmo, cada um segundo as suas obras. Por isso que nós somos corresponsáveis. A gente tem um grau de responsabilidade de oferecer o outro, a educação. E a educação é amorosa, segundo nos ensinou Jesus, segundo a própria manifestação divina dentro de nós, na lei. Entendendo que se nós amarmos, nós estaremos quites com a lei. Paulo falou isso. O cumprimento da lei é o amor. Então, a justiça divina se manifesta na nossa vida através da misericórdia. O que é misericórdia? É a compreensão. A compreensão de quê? De que aquilo que a gente chama de erro, Deus entende como um equívoco, como um aprendizado. Culpa é um conceito que nós inventamos. Agora, todas as vezes que desenvolvemos culpa, a gente precisa de uma penalidade. Então, essa penalidade a gente sofre para acabarmos com o sentimento de culpa, e a gente joga ou em Deus, ou na família, ou na genética, ou na fatalidade, ou no destino, as consequências dos meus próprios atos. Então não é libertador, meus irmãos, conhecer de que eu sou aquilo que eu decidi ser e que eu serei aquilo que eu escolher? Que Deus me dá o tempo que eu quiser? Mas se eu resolver acelerar os meus passos, amar incondicionalmente todos aqueles que convivem conosco? Todos os homens extrapolaram o nosso amor, como fez Francisco de Assis, para os outros reinos da natureza, olhando uma pedra e saber que ali tem um princípio inteligente que age para a união dos átomos, que tem a essência divina e que vai se transformar num ser inteligente como nós somos, dotado de razão, em busca rumo na fatalidade da angelitude, que é o mais alto grau que nós conhecemos aqui do que seja a evolução, o anjo, a angelitude, a espiritualidade, a perfeição, a luz. O conceito não importa muito as palavras, mas entender a essência. Então nós amaremos as plantas, os animais e principalmente
os seres que convivem conosco, entendendo que cada um está numa hierarquia de evolução, passando pelas suas próprias experiências, como nós passamos pelas nossas, e ninguém é responsável por nós. Como eu disse, nós podemos ser corresponsáveis, porque se influenciamos, a gente tem um percentual, e aí de colaboração na decisão do outro. Mas a responsabilidade é sempre nossa. Nós sempre podemos e devemos. Não existe nenhum espírito que dirige a nossa vida. Nós somos individualidades. Está nas nossas mãos escolher, viver, experimentar, passar pelas dores, pelas alegrias, pelos prazeres, pelas tristezas, pela vida, como disse Jesus, vim para que tenhais vida e vida em abundância. E para deixar um pouco mais de reflexão, vamos nos lembrar de uma passagem de Jesus sobre o cego de nascença. E ele estava caminhando e trouxeram-lhe um cego. E aí os discípulos perguntaram: quem pecou? Que é uma palavra que nós não utilizamos ainda da Igreja Católica, é um conceito que tem aí no judaísmo, mas não tem dentro do Espiritismo, não sei no budismo, eu acho que não, no hinduísmo eu também tenho minhas dúvidas, mas é um conceito que a gente utiliza porque a base de Jesus foi a raiz judaica, e eles falavam do pecado. Então os discípulos falaram: quem pecou? Ou seja, quem se equivocou? Quem errou? Quem que fez, cometeu o equívoco, o mal, o erro, para que ele viesse cego? Isso é fatalidade, é destino ou é justiça divina? Quem pecou? Foi ele? Então é destino. Foram seus pais? Foi uma fatalidade. Nenhum deles? Será que isso é uma justiça de Deus? Que justiça é essa? Como ela se manifesta? Jesus disse: não foi ele, não foi seus pais e nem foi Deus. Ele apenas veio para que se manifestasse a luz divina através do Filho do Homem, para que a graça divina fosse revelada. O que nós entendemos nisso? Que depois de nós passarmos pelas nossas provas, pelas nossas expiações, pelas limitações, quando a gente entrar dentro de um grau de conscientização maior de que todos nós somos irmãos, que não existe o erro do outro, porque se o outro erra, eu erro também, se o outro acerta, eu acerto também. Essa individualidade, enquanto não se somar a uma fraternidade, nós não vamos entender que, passado todo esse período, a gente vai solicitar para ensinar que teremos reencarnações com dores, com restrições físicas ou mentais, para servir de lição aos nossos semelhantes. Então, todo mundo que está passando por um sofrimento perto de nós, não necessariamente eles são culpados nessa vida ou na vida anterior, mas eles são exemplo de abnegação, de renúncia, de paciência, de compreensão, de fé, para fortificar aqueles que convivem com ele. É a entrega, é como fez Paulo quando abriu seus braços e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Quando nós entendemos efetivamente a lei divina, que é uma lei de amor, e o amor não julga, o amor não condena, e o amor não aplica penalidades. Vamos recordar, a lei é uma lei, a dor é uma lei de reequilíbrio das nossas consciências, porque Deus nos deu as suas leis que estão dentro de nós. E nós temos que ter a capacidade de entender, de ler, de absorver, de experimentar. E não culpar ninguém por aquilo que nós temos hoje. Mas ter a certeza que ao contemplar os pássaros do céu, os lírios do campo, a natureza, abrindo o nosso psiquismo para absorvermos a beleza da natureza, nós temos a capacidade de escolher hoje
o nosso futuro, a nossa vida. E não somente o futuro. Aquilo que a gente fez no passado, quando nós não vamos reclamar, não vamos espraguejar, porque adquirimos a lucidez de que foram escolhas nossas. E que se eu amar indistintamente, incondicionalmente a todos, não tem dor, não tem sofrimento, tem amor, tem oportunidade de crescimento, tem uma leveza no ser. É um peso que a gente tira das nossas costas. E só depende de cada um de nós. Meus queridos irmãos, paz e amor, oportunidades de escolhas satisfatórias que venham atender ao nosso coração e que nos reconecte com a espiritualidade que existe dentro de nós mesmos, porque é aqui que existe o reino de Deus. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos que trabalham no Centro Umbandista Maria da Piedade, Cavaleiros de Jorge, capitaneados aí pelo Pai Rafael e pela Dona Norma, Virgínia e todos os outros, né? Cada um de nós tem o seu componente, que possamos juntos, cada vez mais unidos no amor e na fé, dar passos decisivos para a sedimentação do amor de Deus em nossos corações, para a aquisição da paz imorredoura e da felicidade sem marcas. Muita paz. Muito obrigado pela oportunidade. Alegria imensa poder estar aqui com vocês.